Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, programa Conheça-te, e sempre pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e carinho falar juntinho de você. Excepcionalmente, hoje, nesse horário, mas o programa Conheça-te acontece quinzenalmente às 9h30 da manhã da quinta-feira. E eu gosto muito de falar sobre esses temas, a numerologia, o estudo dos números, lembrando que a numerologia, ela é uma ciência, ela não é adivinhação, e ela nos traz a possibilidade de nos orientar os melhores caminhos, os melhores acontecimentos, aquilo que nós temos de potencialidades para fortalecer e aquilo que nós temos de dificuldades para que nós possamos nos orientar, trabalhar, superar e minimizar tudo aquilo que não é bom. Afinal de contas, nós estamos num planeta Terra que tem positivo e negativo, alto e baixo, doce, salgado, lua, sol, e na nossa vida também coisas boas que nós temos que fortalecê-las e coisas que não são tão boas assim que nós temos que eliminá-las. Então, vamos com tudo, falando desse momento especial, esse momento planetário que nós estamos vivendo. Lembrando que o nosso nome de nascimento é a nossa impressão digital no universo. Não é à toa que você tem esse nome, não é à toa que você escolheu esse nome para você. Isso mesmo. Poucas pessoas sabem, mas existe uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então não é à toa que nós temos esse nome, né? Nós precisamos das combinações das letras, do nome, se tiver nome composto, do sobrenome de família. É importante saber se você tem sobrenome de pai e de mãe. Tem pessoas que só têm do pai, meu caso. Tem pessoas que só têm o sobrenome da mãe. E tem pessoas que têm o sobrenome de pai e mãe. Isso é muito importante saber. Eu gosto muito de frisar que o nosso primeiro nome é a chave que abre portas na nossa vida. Portanto, é o foco da abertura, da chave na mão, para virar realmente essa chave e abrir portas, é identificar qual que é essa energia, qual que é essa frequência, qual que é essa potencialidade. E também saber que nós herdamos os traços ancestrais do sobrenome de família. Isso é muito importante, porque nós podemos acionar tanto as coisas muito positivas, feitos, conquistas, realizações dessas famílias, né? Desses sobrenomes ancestrais, mas também nós podemos repetir padrões. Isso mesmo, repetir os padrões desses ancestrais, desses familiares. E é aí que entra o estudo da numerologia, para nos ajudar a libertar, a liberar todas essas cristalizações, que eu falo que são pontos de estrangulamento, porque cada geração que chega na Terra tem esse princípio e essa missão de virar a página, de realmente fazer diferente de tudo que já foi feito e não deu certo. Por isso que você pode perceber que as crianças, os bebês que estão nascendo atualmente, estão muito evoluídos, tecnologicamente falando. Mas nós precisamos trabalhar muito o emocional, o racional desses seres, bem como o nosso também. Então, sempre a necessidade de trabalhar o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito, para ser bom e justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. E essas características, elas podem nos ajudar infinitamente. Através do nome do nascimento, a gente pode até identificar qual a cor que nos é favorável, porque existem as letras que têm uma frequência, uma vibração de um número, que tem a frequência e a vibração de uma cor, de um alimento,
de uma nota musical, de um planeta, de um aroma. Então, tudo isso vai poder nos ajudar a um direcionamento melhor. A grande maioria das pessoas, a grande maioria que eu atendo no consultório, tem ausência de letras no laranja, no violeta e no rosa. A grande maioria, que são as letras B, K, T, do laranja, as letras G, P, Y, do violeta, e as letras H, Q e Z, do cor-de-rosa. A grande maioria tem essas ausências. E aí eu indico que seria importante a pessoa usar roupas, objetos, acessórios, pedras, alimentos nessas cores, porque sempre que a pessoa estiver com essa cor faltante de letras do nome, ela vai ter um equilíbrio melhor, ela vai ter uma estabilidade melhor. E os alimentos também, eu gosto muito de falar dos alimentos, porque quando nós comemos o alimento da cor faltante da letra, nós metabolizamos para as células a frequência que nos faz falta e, consequentemente, nos equilibramos. Olha que coisa mágica que a numerologia nos mostra. Por isso que eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço, por esses números fantásticos, por esse estudo, por esta ciência, porque ela nos ajuda até na nossa alimentação. E eu tenho certeza que poucas pessoas sabem disso. Olha só, raramente, eu acho que nesses 30 anos de profissão, se eu verdadeiramente cheguei a 5 pessoas, que não tem a letra vermelha, na vibração do vermelho e do dourado, é muito. Porque o vermelho, as letras correspondentes é o A, o J e o S. Então, a grande maioria das pessoas tem A e S, principalmente. E o dourado, que é o I de igreja e o R. Muitas pessoas, né, a maioria tem essas letras. Então, é muito raro. Se eu falar 5 pessoas, foi muito, né, que não tem realmente a frequência do vermelho e do dourado. Porém, quando a pessoa tem muito dessas letras, muito da frequência do vermelho, nós pedimos para evitar, porque são cores que podem nos sobrecarregar, principalmente o vermelho, que corresponde ao impulso, à determinação, o arregaçar as mangas e ir à luta. Então, o vermelho torna as pessoas muito proativas. E se tem em excesso, precisa cuidar, porque se ela colocar mais vermelho na alimentação, uma roupa, de repente, vermelho, ela vai se sentir sobrecarregada. É possível que isso intensifique essa frequência para o negativo e não para o positivo. Eu presto muito atenção de quem começa com a letra A, Adriana, Aurora, Aldo. Quem começa com a letra S, né? Então, Sandra, Sônia, Samuel. E quem começa com a letra J, José, João, Juliana. Porque são pessoas que já têm esse ímpeto com mais facilidade. Então, é bem interessante, porque a gente consegue verdadeiramente direcionar, mostrar para as pessoas a ferramenta correta para ela usar e, consequentemente, fluir melhor na vida. Por isso que eu falo, todas as pessoas, uma vez na vida, seria importante fazer o seu estudo numerológico, o seu mapa numerológico, independente da religião que tiver. Porque a numerologia não tem nada a ver com religião. Ela pode ser usada como técnica para algumas religiões ou como direcionamento, mas a numerologia é uma ciência. Nós temos registros há mais de 500 anos antes de Cristo. Pitágoras, que foi o grande filósofo e matemático grego, ele redescobriu na realidade a numerologia, codificou e nos deixou como legado. Dizem que na escola filosófica de Pitágoras,
Por muitos anos, os alunos se comunicavam por sequência numéricas e não por frases e letras. Olha que interessante isso. Só que ao longo do tempo, esse conhecimento foi se perdendo, esse conhecimento foi se esvaindo, porque até porque conhecimento é poder, e quando a pessoa tem poder, ela é livre, né? Quando ela tem conhecimento, ela se liberta de manipulações. Então, é muito importante a gente entender que esse estudo, que a numerologia, que o nosso nome, que a nossa data de nascimento nos dá poder. Imagina se você souber a chave para abrir as portas necessárias na sua vida. Imagina se você compreender qual que é a melhor chave para você realmente virar o jogo, que você não ganha muito tempo. Então, tudo isso faz parte de um grande aprendizado, mas uma técnica fantástica, uma ciência que realmente nos empodera. E nós nascemos com o direito e com o dever de sermos prósperos, de sermos felizes em todos os aspectos da nossa vida. Qual que é o nosso legado? Tomar posse da nossa vida, pegar as rédeas da nossa vida nas mãos e fazer diferente de tudo que já fizemos até então. Porque você não queira ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. É importante fazer um rescaldo, redirecionar tudo aquilo que você já fez, tentou, repetiu e não saiu do lugar. Agora o momento é de você reciclar todas essas atitudes, fazer diferente para ter o resultado diferente que você tanto espera, que você tanto precisa. Sua data de nascimento é a sua lição de casa. Quantas pessoas me procuram e me perguntam assim: Márcia, qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Estou perdido, não sei para que lado eu vou. Né? Eu não encontrei nada que me preencha a alma, não encontrei nada que me alegra. Parece que eu estou sempre no automático da vida. Então, se você é uma dessas pessoas que está tendo esta sensação, pode ter certeza que você está não utilizando a sua frequência da lição de casa. Você não está cumprindo a sua lição de casa perfeitamente. Você não compreendeu qual que é a sua missão. E a grande maioria das pessoas busca essa missão fora. Acha que tem que ter um legado para a humanidade, acha que tem que ser o salvador da pátria para muitas pessoas, acha um monte de coisa, sendo que a grande missão, primeira grande lição de casa, é você ser você. É você usar as suas potencialidades, os seus talentos, os seus dons. E quando você consegue descobrir isso, você sintoniza de uma forma tão positiva a sua vida, você sintoniza realmente a frequência que você tem que fluir e a vida transcorre com facilidade, com alegria, com satisfação. É lógico que os altos e baixos na vida, eles acontecem. Faz parte, são as provas, são as lições, são as nossas superações. Porém, quanto mais engajados nós estivermos nessa busca do bom, do bem, do belo, principalmente e em primeiro lugar na nossa vida, consequentemente nós vamos reverberar para as pessoas ao redor. E é isso que a humanidade está precisando. E você que está me ouvindo, presta atenção. Será que não chegou a hora de você realmente parar, analisar e entender que você tem uma lição de casa, sim, mas que você, em primeiro lugar, tem que estar bem você. E você pode ter um legado, uma missão para ajudar pessoas, sim, para crescer, para superar, para evoluir, para prosperar, claro que sim. Mas, em primeiro lugar, é você compreender todos os meandros que a sua data de nascimento traz para você trilhar, para você realmente fazer essa lição de casa. Eu nasci 4 de setembro, né? 4 de setembro, o 4 é o dia,
9 é a energia do mês, então ele traz para mim um legado da organização, da disciplina, do traçar metas do 4, porque o 4 ele pede isso, a organização, o método, a estrutura, e não ser engessada, não ser uma pessoa crítica, autocrítica, uma pessoa muito engessada. Esse é o grande aprendizado do dia que eu nasci, o 4. Em compensação, o 9, que é a regência de setembro, pede para que eu seja humanitária, para que eu coloque o conhecimento em prática, porque quem traz algum 9 no seu nome ou na sua data tem um conhecimento enorme dentro de si, porque o 9 é o irmão mais velho dos números. Para você ter o 9, você tem o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, ele é uma energia verdadeiramente de muito conhecimento. É como se fosse o irmão mais velho dos números. Porém, esse 9, ele pede para a gente ser humanitário, ser generoso, praticar muito a gratidão, colocar o conhecimento em prática, né? Não guardar esse conhecimento, porque nós somos igual um pote de arroz. Esse pote está sempre cheio, mas se você não use e vai repondo, ele vai apodrecer. Então, precisa de um dinamismo desse conhecimento. Mas, em compensação, esse 9 tem que evitar ser bobo de todo mundo. Porque como ele traz muito conhecimento, às vezes ele se cansa, porque parece que as coisas se repetem muito. Então, se repete nas circunstâncias, nas conversas, nas pessoas. Além de ser confortável, porque é conhecido, né? O 9 ele tem um conhecimento, é cansativo porque as coisas se tornam repetitivas. E aí nós precisamos remodelar tudo isso, compreender, ajustar, para que possamos fazer fluir tudo aquilo que é nosso por direito divino. Então, vocês percebem quanta informação nós temos com o nome, com os sobrenomes, nome composto é importante, a data do nosso nascimento é importante, o dia, o mês, o ano, a soma disso tudo, porque isso vai traduzindo ponto a ponto a nossa energia, a nossa força, o nosso caminhar na vida. E mais uma vez eu repito, não adianta viver do passado. Passado é história. Nós só podemos contar, não podemos mudar. Podemos sim trazer as experiências desse passado para não cometer os mesmos erros agora. Mas o que passou, passou. Futuro é um mistério. A Deus pertence. Não adianta querer viver o futuro. O futuro nós podemos alicerçar, construir, né, dimensionar. Porém, não conseguimos também fazer nada mais do que está no nosso hoje, no nosso presente, no aqui e no agora. Então, o que resta verdadeiramente para todos nós? O nosso presente. É aqui que nós mudamos realidades, é aqui que nós nos superamos, é aqui que nós temos atitudes diferentes. É no hoje, no aqui, no agora. Por isso se chama presente. Olha o presente de acordar todos os dias, abrir os olhos. Olha o presente de a gente realmente ter disposição para evoluir, para crescer, oportunidades. Só que não adianta ficar chorando leite derramado. Compreendendo suas características, as suas potencialidades, você vai ter ferramentas apropriadas para lidar com tudo aquilo que você traz, que é uma bagagem enorme de coisas e conhecimentos. Não adianta você querer parafusar um parafuso com um martelo, bem como não adianta você usar para um prego, pregar um prego, uma chave de fenda, aquela chave que gira para, né, para fazer o parafuso se encaixar. Então, vocês percebem que as ferramentas precisam ser utilizadas da forma ideal e cada qual com a sua função? Por isso que o estudo numerológico nos ajuda tanto. E além disso tudo, dentro desse estudo, nós vamos ver o seu plano de temperamento. De repente, você tem muita letra no temperamento físico, então você é uma pessoa que precisa de atividade física, atividade esportiva,
sem exagero? Você é o tipo da pessoa que não pode ficar parada pensando na vida, e sim, dá uma volta no quarteirão, faz uma caminhada, porque é esse movimento físico que fará com que o movimento energético entre nos eixos. De repente, o seu plano de temperamento é mais intuitivo, trabalha para que você aguce, para que você realmente aprimore essa intuição, essa percepção, essa energia muito de conexão com algo maior, independente de religião. De repente, você é uma pessoa que tem muita letra no plano emocional, então você é uma pessoa mais passional, mais emotiva, uma pessoa que se derrota facilmente, a emoção toma conta de um tanto que você perde o seu equilíbrio, a sua estrutura. Precisamos analisar isso também. Principalmente o pessoal do emocional tem muita letra C, muita letra L, muita letra O, F. Precisa tomar bem cuidado. De repente você tem muita letra no seu plano racional, mental. Então são pessoas que racionalizam tudo. São pessoas que só vivem naquele quadradinho, razão, 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 e acabam perdendo a intuição, acabam perdendo a emoção, acabam perdendo até a parte física, porque é uma pessoa que se torna tão endurecida na vida, porque é só o mental que rege. E isso precisa tomar cuidado. Quem tem muito H, quem tem muito A, quem tem muito J, precisa prestar muita atenção, porque são as energias que estão regendo cada nome, cada letra. E eu sou muito feliz de ter esse programa Conheça-te, são praticamente 26 anos de Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sempre agradeço demais a oportunidade, né? Porque eu sei que é um legado. Eu abracei essa causa, estou aqui até hoje, me sinto muito honrada. Se você quiser agendar a sua consulta, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto para o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. É o meu WhatsApp, mande uma mensagem de voz ou de texto que eu responderei de imediato. Assim que eu libero das consultas, eu vou respondendo. Eu criei esse método e estou achando muito interessante ter contato direto com vocês, né? Com você que me procura. Também vou ficar muito honrada se você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. No meu Instagram, diariamente, eu posto coisas muito legais, mensagens, coisas para nos elevar, para nos motivar. Então, vai lá, me segue, marciapugliese.oficial. E também vou ficar muito honrada se você se inscrever no meu canal do YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Esse canal é despretensioso. Não é que eu busque engajamento, mas eu quero postar ali tudo que é bom na minha vida, tudo que dá resultado, tudo que dá sentido, para que mais e mais pessoas possam despertar para essa maravilha que é estarmos vivos no hoje, no aqui, no agora, com a oportunidade de evoluir, de superar e de fazer diferença na nossa própria vida e na vida de tantas pessoas. Então, meu WhatsApp 11 9 7559 1469, meu Instagram marciapugliese.oficial e o meu canal no YouTube Márcia Pugliese Oficial. Vai lá, se inscreve, compartilha. Vamos que vamos. Cada vez mais evoluindo, superando, crescendo, que é para isso que nós estamos aqui. E eu sei que nós estamos, bem dizer, nos minutos finais do programa. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui sempre, a gratidão imensa, né, a Deus por estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, pai e mãe, graças a esse homem e mulher que me deram o privilégio de nascer. Filho, um presente maravilhoso de Deus na minha vida. Todos os ouvintes, amigos, clientes, direção da rádio que me apoia, a direção, os meninos técnicos tão queridos que hoje colocam o meu programa, né, ao ar, vamos se dizer. E eu vou me despedindo realmente com muita gratidão, desejando um dia de luz, de paz, de amor,
com tudo aquilo que merecemos e precisamos. Gratidão, Márcia Pugliese, numeróloga, programa Conheça-te.